Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 66, do versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes, todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Társis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também, dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte, em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado ao outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. O céu é o meu trono, e na terra apoio meus pés. Que tipo de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? A este eu estimo, e nele faço morada, o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra, aquele que sacrifica tanto animal como homem, pessoa.
que faz pactos, come de alimento consagrado em rituais satânicos, quer carne humana, quer carne animal, que bebe quer sangue humano ou animal em seus rituais e suas práticas nojentas, idólatras, são iguais e escolheram seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso, também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu os tenho chamado, nação brasileira, e vocês não têm me dado ouvidos. Ninguém me responde, falo e ninguém dá ouvidos. Fazem o mal diante de mim e escolhem o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor e tremam diante dela. Igreja minha, povo meu, seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome, disseram, que o Senhor seja glorioso e vejamos a alegria de vocês. Ou seja, eles acham que vocês serão envergonhados, acham que o que tenho dito através de vocês, os alertando, não acontecerá. E me desafiam, dizendo, então faça. Queremos ver se de fato podes, se de fato irá acontecer estas coisas. Mas eles é que passarão vergonha. Ouçam o estrondo que vem da nação brasileira, o som que vem de todo o país. É o Senhor que está dando a terrível e devida retribuição aos seus inimigos. Regozijem-se com a minha igreja e alegrem-se por ela, pois antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Quem já ouviu e viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois a minha igreja ainda está em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Pois eu os faço nascer. Não fecharei seu ventre, eu a faço dar à luz. Todos vocês que amam a minha igreja, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão se alimentar nela e serão saciados em sua fartura, amamentados por ela. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio, e as riquezas das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados por ela, nos braços dela e acalentados em seu colo, em seus joelhos. Serão sustentados e cuidados por ela, nação brasileira. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Na minha igreja vocês serão consolados, Brasil. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Nação brasileira, vejam, o Senhor vem num fogo e seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e espada o Senhor executará julgamento sobre todos os habitantes brasileiros, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar no ocultismo, indo atrás do sacerdote ou de Satanás, que está no meio disso, que comem carne humana, de adulto ou criança, vivo ou morto, órgãos e outras coisas repugnantes, sangue, etc., todos eles perecerão, declara o Senhor, e por causa de seus atos e suas conspirações, virei ajuntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, um remanescente, e os enviarei aos confins do mundo. Ilhas, povos distantes, que não ouviram falar de mim, e não viram a minha glória. Até na África, eles, o remanescente, proclamarão minha glória entre as nações. Também dentre todas as nações trarão irmãos de vocês e serão todos reunidos em meu santo monte, na Nova Jerusalém, como oferta ao Senhor, diz o Senhor. Chegarão aos montes com vários meios de transporte. Me adorarão como meu povo, de maneira agradável e aceita a mim, e totalmente pura. E escolherei também alguns deles para terem e exercerem ministérios perante mim, diz o Senhor. Assim como os novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá. Com Satanás, que não morrerá, serão derrotados para sempre no fogo, que não apaga, e causarão repugnância a toda a humanidade. Até o próximo vídeo. Tchau!